Olá, pessoal. Me chamo Nayara. Sou residente no projeto da Residência Pedagógica em Língua Portuguesa da CAPES, que tem por orientador o professor Jefferson Evaristo. Eu atuo no Colégio Pedro II, no campus Tijuca 2, junto à minha preceptora, a professora Lúcia Débora. Dando continuidade, aqui às análises dos contos do livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque, hoje a gente vai analisar o segundo conto desse livro, que é o conto O Passaporte. Dando um panorama geral desse conto, a narrativa se passa na terceira pessoa do discurso. O narrador é um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele que sabe de tudo dos personagens, seus pensamentos, suas emoções e suas ações. O lugar que se passa a história é no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Galeão. O tempo que se passa a história é o cronológico. Os personagens são o grande artista, o casal e o vizinho de poltrona. Basicamente, a história trata-se de quê? Trata-se aparentemente de um fato corriqueiro de um artista que está prestes a embarcar num avião com destino à Europa e acaba perdendo seu passaporte. Toda a narrativa é passada dentro do aeroporto Tom Jobim. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para estar ilustrando esse cenário, onde passa a história. A primeira imagem aqui, como vocês podem ver, é do aeroporto Galeão. A segunda imagem é do compositor de bossa nova, reconhecido aqui no Brasil, o Antônio Carlos Jobim. A primeira imagem preto e branco consta ele debruçado, lendo algo, e a segunda imagem é a estátua dele que se encontra lá no calçadão de Ipanema. Os pontos que a gente pode observar, nesse conto são os seguintes pontos: ambiguidade do termo grande artista, estereótipo dos personagens, aversão ao elemento artístico, desvio de caráter e humor como crítica de reforçamento ao discurso de ódio. O primeiro ponto, que a gente pode observar é a ambiguidade do termo grande artista, o sentido irônico e qualitativo do termo. Ora com o sentido irônico do termo, ora para descrever que não é qualquer artista, é um artista famoso, Logo no início, o conto apresenta o personagem protagonista como grande artista, justamente para nos informar que se trata de uma pessoa pública, famosa, como é possível ver no primeiro trecho, que eu coloquei aqui para vocês. O grande artista chegou ao aeroporto Tom Jobim em boa hora, com a mala de mão e nada para despachar. Já no segundo trecho, há um sentido irônico da palavra grande, pois não se trata de uma qualidade, mas de um certo tom de deboche que é reforçado no decorrer da narrativa com uma série de hostilidade a respeito da figura artística, que é até descrita pelo próprio artista, como a gente pode ver aqui no segundo trecho. Na entrada do banheiro, teve de se desviar de um sujeito plantado, um homem bronzeado dos seus 40 anos, com jaqueta de camurça e ares de playboy, que o encarou com aquela expressão hostil a que ele vinha se habituando nos últimos tempos, como o mundo parecia conspirar contra o grande artista. No próximo tópico, a gente vê que a descrição dos personagens ela é feita de forma estereotipada. Os personagens eles são descritos de forma estereotipadas. Onde que isso acontece? Tornou a tomar a esteira sem atinar que tinha pela frente uma moça com meia dúzia de sacolas do free shop, mas apesar da carga e das botas de salto agulha, ela caminhava com desenvoltura, chamando em voz alta um sujeito mais adiante. Ele estava evidentemente aborrecido, decerto pela demora dela no free shop, ou pela fortuna gasta em perfumes e cosméticos. No que o marido olhou para trás, brevemente ele reconheceu o bonitão metido a playboy. Nesse trecho, é possível observar que a mulher está sendo descrita pela forma que anda e carrega seus pertences, O personagem, o grande artista, é que fez essa descrição. Ele supõe que seu marido estava irritado pela demora e pelo possível ato fútil da esposa. Só que o motivo pode ser outro, totalmente diferente. O que ele fez não passou de um rótulo, de descrever uma pessoa com um certo tipo de estereótipo.
O mesmo ele faz com o marido, que ele intitula como bonitão playboy. O terceiro ponto trata-se da aversão ao elemento artístico. Atitudes e adjetivos verbalizados pelo personagem que lança o passaporte do artista no lixo. Ele não podia adivinhar que naquele instante um curioso abria um passaporte abandonado junto com o cartão de embarque na bancada da pia do banheiro. O indivíduo mal acreditou que ao ver no documento o nome e as fuças do grande artista que ele mais detestava, de imediato detestou a ideia de que a celebridade fosse tomar champanhe em Paris, viajando no mesmo avião que ele. Pressentindo que o canalha voltaria ao banheiro a qualquer momento, num reflexo, atirou o passaporte e o cartão na lixeira embutida na pia. Podemos ver aqui, a palavra celebridade, com um tom de ironia novamente, e as palavras fuças, detestava e canalha em sentido pejorativo, O quarto ponto trata-se da banalização do desvio de caráter, o que significa a atitude do artista ao revidar o ato desonesto que o próprio sofreu e por este ato se passar desapercebido. Reprimiu a tempo o arroubo estúpido, mas não seu desejo de vingança, e algum instinto o conduziu ao armário onde a aeromoça guardara os agasalhos antes da decolagem. Abriu o passaporte direto na página de identificação. Daí foi fácil picar a página em miúdos e lá se foi para a lixeira a identidade do canalha. Aqui, o artista ele acha que o personagem bonitão foi quem jogou o seu passaporte no lixo e resolve se vingar, fazendo o mesmo. Só que não foi o personagem bonitão. E o artista percebe isso quando ele e sua esposa o elogiam, mais à frente no conto. Aí termina que o casal acaba sendo prejudicado inocentemente e o artista, apesar de ser barrado por um momento, por causa do seu passaporte, não tá ali muito identificado por causa da sujeira e tudo mais, ele consegue mesmo assim um carimbo, de desembarque, como a gente pode ver no próximo trecho. O gendarme implicou com o passaporte do artista e chamou um supervisor para examinar. Desfrutando sua autoridade, o supervisor remanchava virar e revirar o passaporte, fazendo que não com a cabeça. Olhava o forasteiro, olhava a foto e a cada minuto pedia a opinião do colega, que abanava a cabeça com maior veemência. O artista já se resignava a ser repatriado no mesmo voo do bonitão, quando o chefão buscou uma página em branco, suspirou, bufou e finalmente carimbou o passaporte. Eu trouxe aqui para vocês o significado de gendarme, substantivo masculino, militar pertencente a um tipo especial de corporação, que tem por encargo de velar a ordem e segurança pública na França e em alguns outros países. O próximo tópico é referente ao humor, que está presente no conto como reforçamento ao discurso de ódio. Na cola do artista vinha o seu vizinho de poltrona, que pelo visto não era francês, pois aquela fila era de estrangeiros. Com a calça creme de vincos intactos, trazia um cigarro apagado na boca, na certa fissurado para fumar lá fora. Teria de aguentar um pouco, porque o gendarme implicou com o passaporte do grande artista e chamou um supervisor para examinar. Ao partir, o grande artista desejou uma boa estada ao companheiro de viagem, que respondeu com o isqueiro na mão. Da próxima, eu taco fogo. Há um traço de humor aqui, pela fala do companheiro no final do conto. E certamente pelo efeito de choque do artista ao descobrir, o verdadeiro inimigo, confirmando o sentimento de coação, de perseguição que esse grande artista sofre, como se o mundo estivesse contra ele. Um outro ponto que a gente pode assimilar, de toda essa história do conto, é que essa perseguição vivida pelo artista, ela pode ser autobiográfica, pois Chico Buarque, ele é um artista que sofreu perseguição no período da ditadura militar. E põe em xeque a questão da arte, Qual o lugar da arte no mundo? Como se a arte não fosse um elemento valorizado, admirado ou reconhecido, de certa forma, Esse foi o conto de hoje, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima análise.